Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com linhas. Linhas, todos nós sabemos que é um conjunto de pontos, um coladinho ao outro, certo? De um modo geral, os pontos de uma linha, elas possuem propriedades que os caracterizam. Por exemplo, uma situação muito comum em desenho geométrico é, por exemplo, que eu tenha que construir algo, né? Imagine que nós quiséssemos obter nesse plano do papel uma linha, cujos pontos ficassem a 2 centímetros de um ponto A. Então, olha, a distância de um ponto e esse ponto já estaria desenhado. E eu quero todos os pontos no papel que fiquem a 2 centímetros desse ponto A. Então, primeiramente, eu já desenhei aqui algo que fique a 2 centímetros de um ponto A. Então, eu achei aqui. Porém, eu quero todos os pontos que fiquem a 2 centímetros do ponto A. Então, nada mais eu vou ter que fazer do que construir uma circunferência. Então, eu aproveito esse raio que eu já desenhei de 2 centímetros e traço uma circunferência. E vou provar para vocês por que realmente a linha que contém esta propriedade é uma circunferência. Qualquer ponto que eu coloque nessa linha aqui, qualquer ponto, vamos supor que eu coloque um ponto aqui, ele estará do ponto A 2 centímetros, certo? Olha aqui, 2 centímetros. Vamos supor que eu coloque um ponto aqui, a distância do ponto A até o ponto C, 2 centímetros. Então, qualquer ponto que eu coloque nesta linha desenhada, ela estará à mesma distância do ponto A, que seria o centro da circunferência. Então, olha, distância D, 2 centímetros. Isso daqui, 2 centímetros. Distância B, 2 centímetros. Então, quando o enunciado pedir distância de um ponto, seja qual for a distância, se for 3 centímetros, eu iria começar uma circunferência com um raio de 3. Se fosse a 4 centímetros, eu começaria uma circunferência com raio 3, ou 4, conforme pedisse. Então, distância de um ponto, a gente constrói uma circunferência, sendo a distância pedida o raio desta circunferência. Uma outra situação muito comum é, por exemplo, imagine que quiséssemos obter no plano do papel uma linha cujos pontos ficassem a 3 centímetros desta reta R aqui desenhada. Note que em vez de somente uma linha, nós vamos ter que obter duas linhas, porque eu posso ter uma linha que fique a 3 centímetros para cima, como eu posso obter uma linha que fique a 3 centímetros para baixo dessa reta R dada. Então, distância de uma reta, nós vamos ter que construir um par de retas paralelas. Um par de retas paralelas. E como nós faremos isso? Como eu estou querendo distância de uma reta, e nesse exemplo eu vou colocar 2 centímetros também. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, eu tenho que ter certeza que a minha régua está mesmo marcando 2 centímetros de distância. Então, primeiro eu traço uma perpendicular, né? Para eu ter certeza que no ângulo reto eu tenho mesmo 2 centímetros. Faço uma reta auxiliar, né? Que no caso, para ter certeza de que eu estou fazendo uma perpendicular, certo? Prolongo essa reta. E agora, eu pego com a régua a distância que eu quero, que é, no caso, 2 centímetros. Então, eu tenho
aqui 2 centímetros e tenho daqui até aqui mais 2 centímetros. Então, 2 centímetros para cima e 2 centímetros para baixo. E agora, eu faço como a gente já aprendeu no deslize de esquadros, lembra? Então, eu posiciono qualquer esquadro na reta R dada, venho com o outro e encosto, lembra? Encosto os 2 esquadros e deslizo para obter uma reta que fique a 2 centímetros da reta dada. Então, se no enunciado do exercício ele pedir distância de uma reta, a reta R desenhada, e eu quero alguma coisa que fique a 2 centímetros dessa reta desenhada, eu vou ter que construir, então, um par de retas paralelas. Uma terceira construção possível, e que aparece muito, é essa palavrinha, equidistar. Então, imagine que nós quiséssemos obter nesse plano do papel uma linha, cujos pontos distem a mesma distância, ou seja, distem igualmente ou equidistem dos pontos A e B. Então, equidistar significa estar à mesma distância. Normalmente, a gente imagina que a mesma distância seria um ponto que estivesse só aqui no meio. Porém, nós sabemos que qualquer ponto que estiver numa reta que fique a mesma distância de A e de B, ela basta estar aqui no meio, que a gente chama de mediatriz, né? Então, reta mediatriz é uma reta que fica aqui no meio dos pontos A e B, fazendo entre eles um ângulo de 90 graus. Então, primeiramente, a gente mede a distância A e B. Aqui no caso, deu 36 milímetros, então a metade, 18, né? Então, 18 milímetros seria aqui. Então, 36, a metade, 18 milímetros. Marca o centro. Então, a distância de A até B, 36 milímetros, e a metade, 18 milímetros. Então, eu tenho 18 milímetros para um lado e 18 milímetros para o outro. E como é que eu faço para construir a mediatriz? Ou seja, essa reta aqui, equidista dos pontos A e B, que fique aqui no meio, que fique a mesma distância dos pontos A e B. Essa reta aqui. Então, do mesmo jeito, pego a régua ou o jogo de esquadros e apoio o esquadro. E ao apoiar o esquadro, posiciono em 90 graus e traço a reta mediatriz. Porque a reta mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio, fazendo 90 graus. O que significa isso? Qualquer ponto que eu coloque aqui, ó, nessa semi-reta, ele estará à mesma distância de A e de B, ou seja, equidistará de A e B. Então, olha aqui, olha esse ponto que eu coloquei. Ele está na reta A, vamos posicionar a régua, ela está a 2,7 centímetros de A. Esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto de E, ó, 2,7 centímetros de A. Vamos ver que ele também está a 2,7 centímetros. Deixa eu pôr nessa posição que fica mais fácil para visualizar. A 2,7 centímetros de B. Então, essa distância
não deu 2,7? Que também está a 2,7 centímetros aqui. Então, significa que qualquer ponto que você colocar nessa reta mediatriz, ele equidistará dos pontos A e B. Podem ver que eu uso ora milímetro, ora centímetro, que é para vocês irem se acostumando com essas nomenclaturas e com essas unidades de medida. Um outro caso bem comum é assim. Imagine, então, que nós quiséssemos obter no plano do papel, ou seja, na sua apostila, ou na minha lousa, ou no meu papel, uma linha, cujos pontos pertençam à região interna, quer dizer, essa região dentro do ângulo RVS. E que esse ponto que eu encontrar nessa região interna deverá ser equidistante das semirretas VR e VS. Note que para eu construir isso, eu vou construir algo que divida esse ângulo ao meio, que no caso, quem divide um ângulo ao meio é a bissetriz. Então, como é que eu vou fazer para construir essa bissetriz? Eu vou simplesmente medir o ângulo e achar a metade dele. Então, esse ângulo aqui, ele está medindo, sempre começando pelo 0, o 30 está na mesma direção do 150, 35, 36. E, coincidentemente, 36 graus, a metade dele é 18. Então, 18 está na mesma direção do 160, 20. Então, 18, 2 graus para trás, ok? Então, o que eu vou traçar aqui, a bissetriz, na realidade, ela passará pelo centro do ângulo. O que significa isso? Significa que qualquer ponto que eu colocar nessa reta, ele será equidistante da semirreta VR e da semirreta VS, ok? Então, um outro caso mais comum também de construção é equidistar de duas retas paralelas. No caso aqui eu chamei uma de R e uma de S. Eu vou chamar como se eu quisesse assim, ó. Imagine, né, que nós quiséssemos obter no plano do papel uma linha cujos pontos equidistem, ou seja, estejam à mesma distância de R e de S, que são paralelas entre si. Note que essa linha é uma paralela a essas duas, ou seja, uma reta equidistante, uma reta que fica no meio. Então, do mesmo jeito, para eu ter certeza de que eu estou traçando uma paralela, primeiro eu traço uma perpendicular. Então, porque para eu ter certeza de que eu estou realmente traçando uma paralela depois. Então, tracei uma perpendicular e agora eu meço a distância entre as duas retas. A distância entre as duas retas é de 3 centímetros, então a metade disso, 1,5. Então, ó, novamente, 3 centímetros, eu tenho 1,5 centímetro para cima e 1,5 centímetro para baixo. E agora, com o jogo de esquadros, eu vou traçar a paralela, ou seja, a reta que equidista dessas duas paralelas. E, de novo, com o deslize, que é para a construção de paralela, eu traço uma reta equidistante. O que significa isso? Qualquer ponto que eu colocar nessa reta, eu vou estar a 3 centímetros de S e a 3 centímetros de R. Vamos chamar isso daqui de reta P, Pzinho. Então, quando o exercício pedir equidistar de duas retas paralelas já desenhadas, eu construirei uma reta
equidistante. Uma reta equidistante entre duas paralelas seria como se fosse uma reta que ficasse ao meio dessas duas paralelas dadas. Então, basicamente é isso. Essas são as construções básicas do desenho geométrico. Distância de um ponto, eu construo uma circunferência. Distância de uma reta, eu construo um par de paralelas. Equidistar de dois pontos, eu construo uma mediatriz. Equidistar de duas semirretas, no caso eu chamei de VR e VS, como elas fazem um ângulo, é uma bissetriz. E o último caso, quando é equidistar de duas retas paralelas dadas, eu construo uma reta equidistante ou uma reta que fica no meio dessa distância.